Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Esse é um dos capítulos mais difíceis de toda a Bíblia. Cheio de imagens, de símbolos. E é um texto difícil, eu reconheço. Por isso nós vamos orar e vamos pedir a graça de Deus, para que Ele ilumine a nossa mente e o nosso coração. Vamos orar. Bendito Deus, nós estamos agora diante da Tua Palavra. E nós cremos que a Tua Palavra é inspirada, é inerrante, é infalível e é suficiente. Mas nós reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez e a nossa limitação. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos humildemente que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreendermos a Tua vontade revelada. Fala, Senhor Deus, conosco e usa, Senhor, o Teu servo como instrumento da Tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para um diácono providenciar um copo d'água, por gentileza. Obrigado. Certamente você já assistiu algum filme de catástrofe, de final de mundo. Certamente. Há muitos filmes assim, não é? Muitos filmes. Mas como seria assistir um filme de catástrofe se você soubesse o final? E melhor, se você soubesse que o final é ótimo, que o final é glorioso, que no final o mal vai ser vencido pelo bem e que você vai estar do lado do bem e você também vai ser vitorioso. Não seria bom? Assistir um filme assim, sabendo o final, que tudo vai dar certo, seria ótimo. Agora vamos nos colocar dentro de um filme, mas um filme real. Pense numa guerra global. Todos os países envolvidos numa grande guerra. Guerra química, guerra nuclear, mísseis, bombas, pessoas morrendo, tragédias de todo tipo, cristãos sendo perseguidos por todos os lados, mortos, presos, banidos. Mas no final, tudo dá certo. O bem vence o mal. E você está do lado do bem. Isso não seria um encorajamento para você? Saber que você vai entrar numa guerra, sabendo que você vai vencer a guerra? Isso não seria uma fonte de encorajamento? Claro que seria. E é exatamente isso que tratam os capítulos finais do livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel tem uma divisão muito simples. Capítulos 1 a 6, capítulos 7 a 12. Os primeiros 6 capítulos narram uma parte histórica, a vida de Daniel e dos seus amigos na Babilônia. Como eles venceram. Como eles venceram. A segunda parte, capítulos de 7 a 12, falam da motivação para que Daniel e seus amigos vencessem na Babilônia. O como e as motivações. Os capítulos de 7 a 12, eles são o que nós chamamos na teologia de escritos apocalípticos, ou uma literatura apocalíptica. Em outras palavras, esses últimos capítulos são um apocalipse, uma forma de um apocalipse. E a pergunta é, o que é um apocalipse? O que é uma literatura apocalíptica? A literatura bíblica, chamada de literatura apocalíptica, é uma revelação do fim. É como as coisas vão terminar. E o que a gente vê nesse final? Uma grande luta. Uma luta sendo travada. Uma série de conflitos, com morte, com perseguição e com todo tipo de sofrimento. E o que vem então depois desse final? Paz. Um reino
que não tem fim. Qual é o problema com o Apocalipse? São as imagens, os símbolos, os números. Você vai ver aqui, daqui a pouco nós vamos ler o texto, e você vai perceber uma série de imagens. Imagens estranhas, misteriosas, animais esquisitos. Então toda a revelação apocalíptica, ela foi escrita com base em símbolos, com imagens, porque isso chama a atenção. Qual é o problema? O problema é que a gente não sabe decifrar tudo. Não sabemos. Temos que reconhecer isso. Obrigado, irmão. Mas por que essa literatura foi escrita para nós? 2 propósitos: para nos encorajar e para nos exortar. Esse é o alvo de uma literatura apocalíptica. Para dizer para você o seguinte: ei, as lutas são grandes, mas lá no final a vitória é certa. Então, encoraje-se. E ao mesmo tempo, cuidado, porque as lutas serão grandes. É disso que tratam os 6 últimos capítulos do livro do profeta Daniel. Mas vamos então olhar basicamente vou dar aqui uma visão geral desses últimos 6 capítulos de Daniel para você entender o que está acontecendo no capítulo de número 7. Os capítulos 7 e 8 de Daniel nada mais são do que visões e sonhos que Daniel teve. Vamos olhar para o texto bíblico, capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho, veja aí, ele teve um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então o que a gente tem no capítulo 7 e até o final do livro é um resumo daquilo que Daniel viu. O que é que Daniel viu? Daniel viu coisas que haveriam de acontecer. Ele está vendo o futuro, literalmente o futuro. E esses sonhos que Daniel teve, e as visões também, aconteceram quando Belsazzar, filho de Nabucodonosor, estava reinando no lugar do seu pai. Os irmãos se lembram disso? Capítulo 5 do profeta Daniel. Então, nesse sonho, Daniel, ele viu vários impérios surgindo, e esses impérios também estavam caindo, surgindo e caindo, um após o outro. Veja que coisa interessante. O sonho que Daniel teve no capítulo 7 é uma figura daquilo que ele viu lá no capítulo 2. Lembra-se do sonho de Nabucodonosor? Quando ele viu uma grande estátua diante dele, várias partes. O que nós vamos ver hoje são aquelas partes, só que figuradas através de animais. O que Daniel viu então? Daniel viu a queda do Império Babilônico. Os medos e os persas vieram e derrubaram a Babilônia. Não muito tempo depois, levantou-se um outro império, o Império Grego, e ele destruiu o Império Medo-Persa. E depois do Império Grego veio o Império Romano. É isso que Daniel vê nas suas visões no capítulo 7. O que é que nós temos no capítulo 9? Daniel está orando, pedindo perdão a Deus. E durante a sua oração, o anjo Gabriel vem até onde Daniel está e diz para Daniel: Daniel, você é muito amado. Daniel, não tenha medo, porque o seu povo será restaurado a Jerusalém. Deus haverá de levar o seu povo de volta à sua terra. Fique tranquilo. Capítulos 10 a 12, nós temos uma única visão. Daniel tinha 86 anos de idade, já bastante velho no final da sua vida. E nessa visão final, Daniel viu que o povo de Deus enfrentaria uma grande perseguição por parte do Império Grego, sobretudo de um homem chamado Antíoco Epifânio. Eu vou falar dele daqui a pouco. Então era uma visão sobre um futuro próximo, mas também era uma visão de um futuro distante. Daqui a pouco eu vou explicar exatamente isso. Era uma visão que apontava para o final dos tempos. Haveria uma grande perseguição levantada por um homem chamado Antíoco Epifânio. E esse homem iria massacrar o povo de Deus. Mas Daniel também viu que Deus estava sentado no seu trono e que Deus se levantaria para julgar todos os reinos da terra.
Deus haveria de destruir todos os inimigos do seu povo e Deus reinaria para todo sempre. Então os crentes, eles venceriam pelas mãos do Messias e reinariam com ele eternamente. Então, considerando essas verdades, quando nós olhamos para Daniel, capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12, nós não precisamos ter nenhum medo, irmãos. Porque literatura apocalíptica não é para nos trazer medo, mas é para nos trazer encorajamento. Porque ela nos mostra exatamente o final da história, como todas as coisas vão terminar. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O que Daniel vê é exatamente isso. Deus está no seu trono, governando o mundo e a história do mundo. Deus está no seu trono. O mundo, ele não caminha para um caos natural, mas o mundo caminha para o cumprimento dos eternos propósitos de Deus. Tudo está debaixo da história de Deus. Apesar dos sofrimentos que os crentes haverão de enfrentar, Deus julgará os ímpios no dia final. Deus vai julgá-los. E quando tudo terminar, os crentes reinarão com Cristo eternamente. É isso que Daniel está vendo aqui. Resumindo tudo, dias difíceis virão, mas Deus dará a vitória ao seu povo. Ponto final. Esse é o resumo dos 6 últimos capítulos do livro do profeta Daniel. Então isso tudo foi escrito para nos trazer encorajamento e também para nos exortar, dizendo: ei, não desanime, continue na batalha, porque a vitória é certa. Entenderam o contexto? Agora então nós vamos olhar para o capítulo 7 e nós vamos ver exatamente o que Daniel viu e que lições nós podemos tirar desse capítulo. Vamos ler então do verso 1 em diante. Preste atenção na leitura. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Vejam a ênfase, grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Tente imaginar isso na sua mente. Um leão com asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dado a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de aves. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência, com blasfêmia. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou.
Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Os eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantam da terra, ou que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reinos, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto ficou pálido. Mas eu guardei estas coisas no coração. Profundo isso, não é? Você ficou assim meio abismado com a leitura? Agora imagine Daniel vendo isso tudo.
A primeira lição, e são duas lições nessa noite. A primeira lição: nós, o povo de Deus, sempre sofreremos oposição do mundo. Sempre. Daniel teve essas visões durante a noite. Ainda durante o reinado de Belsazzar, filho de Nabucodonosor, capítulo 5. O que é que Daniel viu? Daniel viu 4 animais que se levantavam do mar. Esses animais eram bestas, aquelas feras híbridas, metade de um animal, metade do outro, às vezes metade animal, metade homem. E de onde eles surgem? Do mar. Fortes ventos agitaram o mar, e esses animais, um após o outro, foram se levantando do mar. Você se lembra que eu disse para você, lá no versículo de número 2, agitavam o mar grande? Por que eles surgem do mar? Porque na Bíblia, como também no Antigo Oriente Médio, guarde isso, o mar é um símbolo de caos. O mar é um símbolo de rebelião, de horror. Vários versículos na Bíblia falam do mar como símbolo de caos. Se você ler em Apocalipse 21, diz lá, João disse assim, e o mar já não existe. Por que o mar não existe? Porque o mar é um símbolo de caos. E quando Cristo voltar e estabelecer novos céus e nova terra, o mar, o caos, terá passado por completo. O mar, ele era um símbolo de onde aqueles animais, aqueles monstros habitavam. Lembra-se de Jó, quando ele invocou Leviatã? De onde ele veio? Das profundezas do mar. Então, o sentido da visão é que o mar, ele é um símbolo da humanidade que se rebelou contra Deus, da humanidade que está em oposição aos crentes. Isso é muito claro. Veja o versículo 17. 7:17. Estes grandes animais, veja lá, que são quatro reis que se levantam de onde, irmãos? Da terra. Então o mar é um símbolo da humanidade que se rebela contra Deus. Então, esses animais, que são homens, que são reinos, se levantam da própria humanidade contra Deus e contra o seu povo. Vamos olhar então para esses 4 animais. O primeiro deles, que Daniel viu, foi um leão com asas. E esse leão corresponde, lembra-se daquela imagem de Nabucodonosor? Uma grande estátua e a cabeça era de ouro? Então esse primeiro animal, ele fala de um império chamado Babilônia. Guarde isso. O primeiro império, o primeiro animal, diz respeito à Babilônia. O segundo animal que Daniel viu, surgindo do mar, era um urso. O urso é forte, mas ele não é rápido. O leão, sim. O leão devora tudo. Ele é forte, ele é valente. E a Babilônia, de fato, dominou tudo. Nunca houve um império tão forte como a Babilônia. Mas agora surge um outro império, demonstrado pelo urso. Ele é forte, mas ele não é rápido. E que império é esse? Medo-Persa. Eles destroem a Babilônia, não com agilidade, mas com força. E Daniel viu isso. Quando Daniel profetizou para Belsazzar, naquela mesma noite, Dario invadiu a Babilônia, destruiu a Babilônia e dominou a Babilônia. O terceiro animal que Daniel viu surgindo do mar é um leopardo, um animal rápido, feroz. Rapidamente ele pega a sua presa e a destrói. E esse animal é um símbolo de uma grande nação, de um grande império chamado Grécia. E quem foi o grande líder da Grécia, que teve tantas conquistas? Sabemos o nome. Alexandre o Grande. Rápido como um leopardo. Dominou todos os impérios. E o quarto animal? Daniel viu surgindo do mar um animal que é indescritível. E o texto diz que ele era forte, que ele era terrível e que ele era espantoso. Daniel não conseguia entender que animal era aquele, porque ele tinha dentes de ferro.
E aquilo que ele não devorava, ele pisava. Então era forte, era devorador, era intenso. Mas há um detalhe importante nesse animal. Daniel viu que ele tinha, o que, irmãos? 10 chifres. E esse animal representa um outro grande império, chamado de Império Romano. Perceberam? Um após o outro. 4 impérios simbolizados por 4 animais. E todos esses animais, eles são símbolos de poder, de força e de autoridade. E um se levanta após o outro. E eles apontam então para o domínio do Império Babilônico, que sucumbiu diante do Império Medo-Persa, que sucumbiu diante do Império Grego e que sucumbiu diante do Império Romano. É isso que Daniel está vendo, um após o outro. A última imagem, que é daquele animal indescritível, nos leva agora a uma outra imagem. Veja que as coisas vão afunilando, preste bem atenção. Daniel, ele viu 10 chifres na cabeça desse animal, 10. Aí você fala, mas o que significa isso? Lembre-se, chifre na Bíblia é símbolo de poder, é símbolo de glória e é símbolo de autoridade. Então, se você tem 10 chifres, você tem muito poder, muita autoridade. E foi isso que Daniel viu. Então, os chifres, eles representam um estágio posterior na história do Império Romano. Vários líderes, um após o outro. O verso 24 é muito claro. Veja lá, verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, o que Daniel está vendo é o seguinte: o Império Romano, deles sairão 10 reis, um após o outro. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, cada um desses chifres simboliza um imperador romano. É exatamente isso. Agora eu quero que você perceba uma coisa importante. No meio desses 10 chifres, pense num animal estranho, forte, grande, veloz, 10 chifres na sua cabeça, e no meio desses 10 chifres, nasce um pequeno chifre. Veja lá, versículo 8. Então, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles, os 10, subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Note, esse chifre é menor do que eles, do que todos os outros. Mas ele é robusto. Ele é poderoso, ele é forte. E esse chifre representa um homem. E esse homem é alguém que vai causar muita dor no povo de Deus. Muito provavelmente, a figura que está diante dos olhos de Daniel aponta para um homem chamado Antíoco Epifânio. Quem foi esse homem? Um carrasco. Um carrasco. Ele matava mulheres grávidas, abria os seus ventres, afogava pessoas, decepava. Ele era tão terrível que quando ele invadiu o templo de Jerusalém, ele sacrificou um porco no altar. Ele dessacralizou o templo. Ele era terrível, era um homem terrível. E o texto diz que ele tem olhos, e ele fala com insolência, com blasfêmia. Ele é alguém arrogante. Veja o verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e de outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Ele guerreava contra os santos, verso 21, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Ele insulta a Deus, ele importuna os crentes, veja o verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo,
magoará os santos. Aqui, magoar significa importunar, causar tristeza, dor. E cuidará em mudar os tempos e leis. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo. 2 tempos e metade de um tempo. Você percebe o quão mau é esse homem? Daniel, ele está vendo tudo isso, como se fosse um grande filme na sua mente. E essa é a razão porque Daniel está espantado. Ele ficou pálido, tremendo, porque ele está vendo isso tudo acontecer. Agora, o que é que isso tudo nos ensina? Essa primeira parte da visão de Daniel, ela nos lembra sempre que o mundo sempre será rebelde contra Deus e contra o seu povo. Sempre. Crente não tem vida fácil no mundo. Nunca teve e nunca terá. Do Gênesis ao Apocalipse, os crentes sempre foram perseguidos. O justo Abel foi morto por seu irmão. Noé foi desacreditado, ele pregou 120 anos e ninguém acreditou nele. Abraão andou como peregrino em terra estranha. Jacó viveu dias difíceis. Seus filhos foram escravos no Egito 430 anos. O povo de Israel teve inúmeras guerras no deserto e na terra prometida. Lutou contra os cananeus, contra os filisteus. Eram tempos de paz, tempos de perseguição, tempos de dificuldade. Depois, por causa da idolatria, Deus levantou os assírios e levou o reino do norte cativo, e o reino do norte nunca voltou, foi completamente dizimado. Mas o reino do sul também foi levado cativo para a Babilônia. Sofreu por 70 anos. Antes de Jesus se levantaram Antíoco Epifânio, Alexandre o Grande e outros imperadores que massacraram o povo de Deus. Nos dias de Jesus, irmãos, o povo vivia debaixo da tirania romana. Eles enfrentaram a fúria de Tito, que cercou Jerusalém no ano 64, invadiu Jerusalém em 70, destruiu tudo. 1 milhão de judeus foram mortos. 1 milhão de judeus. Destruiu o templo, saqueou o templo. Não restou pedra sobre pedra, como Jesus profetizou. Nos dias de Jesus, irmãos, outros imperadores, Domiciano, Nero, Diocleciano, esse último foi terrível. Nos dias de Jesus e nos dias da igreja primitiva, irmãos, nos primeiros 100 anos da igreja, muitos cristãos morreram queimados, decapitados, perfurados, enforcados, devorados por leões famintos nas arenas romanas, quando não eram banidos das suas casas. Os cristãos enfrentaram imperadores maus, reis sangrentos, a Maria Tudor, rainha da Escócia, 28 de fevereiro, se não me falha a memória, de 1560, noite que ficou conhecida na história como Noite de São Bartolomeu. Milhares de crentes foram mortos na França. Os sinos das igrejas soavam, dizendo assim: os hereges foram mortos. Nos dias da Reforma, irmãos, debaixo da perseguição da Igreja Católica Romana, milhares de protestantes foram mortos, saindo da Europa, indo para a Nova Inglaterra, para os Estados Unidos, em busca de uma nova terra, de um novo sonho, de uma esperança. Aliás, quando eles chegaram lá, de fato achavam que era a inauguração do novo céus e nova terra, era uma terra de liberdade. Hoje ainda, irmãos, a igreja continua enfrentando a tirania de governos ditatoriais, socialistas, diga-se de passagem, o regime chinês, que prende cristãos, expulsa missionários. Eu conheço uma missionária, ela estava na casa dela 3 horas da tarde, a polícia bateu na porta e disse assim: você tem 24 horas para deixar o país, ou você nunca mais vai pisar aqui. Você pode levar uma mala apenas. É assim que eles tratam os cristãos. Em Cuba é assim, o regime norte-coreano também é assim, o regime russo também é assim, no Sudão é assim. Os crentes são perseguidos dia e noite. Sem contar o extremismo dos muçulmanos radicais, que matam em nome da sua religião, matam em nome de Alá. Talvez você esteja pensando assim: mas pastor, nós vivemos num país livre, democraticamente livre,
Outros países como os Estados Unidos, como outros países da Europa, a Noruega, são países de origem cristã. Engano seu, meu irmão. A igreja aqui no Brasil, a igreja nos Estados Unidos, a igreja na Europa, ela enfrenta outros levantes. Ela enfrenta o secularismo, ela enfrenta o ateísmo prático, ela enfrenta o judicialismo, ela enfrenta muita perseguição. Você enfrenta perseguição no seu trabalho, se você é um crente fiel. Você enfrenta perseguição na sua família, se você é um crente fiel. Você enfrenta perseguição na sua vizinhança, se você é um crente fiel. Porque é assim que é e é assim que sempre será. E quanto mais a vinda do Senhor se aproxima, mais e mais nós seremos perseguidos, pressionados, mortos. Irmãos, essa primeira parte da visão de Daniel, ela nos ensina que sempre, sempre se levantarão do mar inimigos de Deus, inimigos do seu povo. Não há como fugir disso. Não espere dias fáceis, porque esses dias não chegarão. Quanto mais a vinda do Senhor se aproxima, mais luta, mais intensa, mais perseguição nós teremos. É assim que é. E é isso que Daniel está vendo. Segunda lição e última. Nós, o povo de Deus, apesar dos sofrimentos, nós temos uma esperança. Então, de um lado, Daniel está vendo 4 impérios se levantando, e desse 4º império, vários outros reis, dominadores, e no meio dele, um homem chamado Antíoco Epifânio. Esse é um lado da moeda. Quando a moeda virou, Daniel viu o outro lado. E o que é que Daniel viu? Uma esperança. Uma luz no fim do túnel. Na segunda parte da sua visão, Daniel vê algo maravilhoso. Quem ele vê, irmãos? Quem ele vê? Versículo 9. Continuei olhando. Então lembre-se, ele viu os 4 animais, os impérios, os inimigos, os ímpios. Mas eu continuei olhando, quer dizer, a imagem não terminou ali. Até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e seus cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram seus livros. Lindo isso, não é? O que é que Daniel viu? Daniel viu Deus. Deus não pode ser visto literalmente, porque Deus é espírito, o homem jamais viu a Deus. Daniel tem aqui uma teofania, uma visão de Deus, uma manifestação da glória de Deus. Só que lembre-se, é uma literatura apocalíptica, então são símbolos, imagens. E ele vê Deus simbolizado na figura de um ancião de dias. O que é que significa isso? Um ancião de dias é uma figura que aponta para a eternidade de Deus. É alguém idoso, alguém que tem uma vida longa, eterna. Mas Daniel vê a figura de Deus como alguém sábio, um velho, que é alguém que tem dignidade e que tem autoridade sobre todas as coisas. Então Daniel agora está vendo Deus. No meio dessas imagens, desses reinos, Daniel vê Deus. E como é que ele vê Deus? Ele vê Deus na sua pureza. O seu cabelo é branco como a neve, como a lã. Isso é símbolo de pureza, da santidade de Deus. Mas Daniel também vê Deus como um Deus que julga, um juiz. O fogo aqui é símbolo do poder e do juízo consumidor de Deus. Mas Daniel viu mais. Daniel viu Deus sentado no seu trono. O que é que significa isso? É como se Daniel estivesse vendo um grande tribunal celestial e Deus está sentado no seu trono. E ao redor de Deus, milhares e milhares de anjos estão lhe servindo. Então a visão que Daniel tem, irmãos, é a visão de um Deus que reina, de um Deus que governa e de um Deus que julga as nações e julga os homens. O que Daniel está vendo é um Deus que dirige a história. É um Deus que escreve a história. Não é simplesmente como um relojoeiro que deu corda e deixou o relógio trabalhar por si mesmo. Deus não. Deus está sentado no seu trono, dirigindo,
governando soberanamente a história. Deus, Ele não reinará, Ele sempre reinou, irmãos. Ele sempre reinou. Não haverá um dia em que Deus haverá de reinar. Não, Deus já reina. Ele reina por toda a eternidade. Deus é o Senhor da história de Noé. Deus é o Senhor da história de Abraão. Deus é o Senhor da história de Jacó, de José, de Davi, de Daniel, de Paulo. E Deus é também o Senhor da nossa história. A nossa vida, a nossa história, ela pertence a esse Deus que faz tudo como lhe apraz. É por isso, irmãos, que não importam as coisas que aconteçam, boas ou ruins, coisas que nós não entendemos. E é isso que Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa o que aconteça, a nossa vida está nas mãos de um Deus que dirige e que governa a história de maneira soberana. Você se lembra daquelas torres gêmeas nos Estados Unidos? Aquela invasão, aquele atentado. Eu já contei isso aqui na igreja. Aqui em São Paulo reuniram a comunidade dos americanos e chamaram um padre, um rabino e um pastor para trazer uma palavra à comunidade. O padre disse assim: Deus tem nada a ver com isso. Deus está nisso não. O rabino falou assim: a gente não sabe explicar bem as coisas. E então vem um pastor presbiteriano e disse assim: Deus estava lá, governando e dirigindo a história de maneira soberana. Deus estava lá. É isso que Daniel está vendo. Deus estava lá, governando e dirigindo a história. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Agora perceba, nessa segunda parte da sua visão, a visão de Deus, Daniel vê uma outra coisa extraordinária. Quem Daniel vê? Alguém como filho de homem. Isso é extraordinário. Essa é uma descrição, irmãos, única nas Escrituras. Para falar de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus, no Evangelho de Marcos, quando ele queria falar da sua humanidade e da sua divindade, ele dizia: eu sou o Filho do Homem. Eu sou o Filho do Homem. E Daniel, então, como ele vê esse Filho do Homem? Ele vê Jesus vindo entre as nuvens. Aí você diz assim: mas por que entre as nuvens? Porque nuvem é um símbolo de glória. Você nunca vai ver uma nuvem embaixo. A nuvem sempre estará em cima. Então é símbolo de glória. Como é que Deus falava com o seu povo no deserto? Na nuvem. Quando Deus queria receber o sacrifício do seu povo, Deus vinha na nuvem e se colocava em cima, sobre o tabernáculo. Então Deus falava e Deus recebia o sacrifício do seu povo. Como foi que Jesus subiu ao céu? Não foi nas nuvens? E o que é que o anjo falou para aqueles que estavam ali? Fiquem tranquilos, assim como vocês viram ele subir, ele também voltará entre as nuvens. E então Daniel está vendo, naquela imagem, aquele filho de homem vindo entre as nuvens com poder, com glória. E ele se coloca então diante daquele trono, diante do ancião de dias, isto é, o próprio Deus. E o que é que ele recebe desse Deus? Ele recebe domínio, glória, força, poder, o reino. Em outras palavras, Deus estava dizendo ao seu filho: reine. Reine, porque você é rei sobre tudo e sobre todos. O reino de Cristo é um reino eterno. E naquele dia, todos estarão diante dele. Todos. Agora, note como termina a profecia de Daniel. Veja comigo, do verso 25 até o verso 27. Se você estiver escrevendo ou anotando, sublinhe esses versículos. Olha que coisa tremenda. Lembra que ele estava falando daquele chifre que subiu no meio dos 10, que era poderoso, forte, etc., que perseguiria a igreja, os santos? Pois é, veja só. Proferirá palavras contra o Altíssimo, esse chifre, esse imperador, magoará os santos do Altíssimo, vai causar dor, e cuidará em mudar os tempos e leis, os costumes e as leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo,
2 tempos e metade de um tempo. Você fala, pastor, o que quer dizer isso? Literatura apocalíptica é símbolo. Nós nunca podemos interpretar números de maneira tão literal. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: haverá um tempo em que esse grande imperador, ele vai perseguir intensamente o povo de Deus, mas será por um tempo determinado. Quando todo mundo pensar que o reino dele será eterno, vai chegar o fim. É um tempo limitado pelo poder de Deus, um tempo definido pela soberania de Deus. Versículo 26. Veja só, mas depois, isto é, depois desse tempo definido, se assentará o tribunal, isto é, o tribunal será estabelecido. Todos vão comparecer diante desse tribunal. E o que é que vai acontecer? Então, nesse tribunal, vai ser tirado o domínio desse filho da iniquidade, homem da iniquidade. E ele será destruído e será consumido até o fim. Versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, olha que tremendo isso, irmãos, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Todos os reinos serão exterminados e serão entregues ao povo de Deus. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Depois disso tudo. Depois disso tudo. Naqueles dias, quando o filho da iniquidade, descrito aqui na imagem como aquele chifre que é poderoso, se levantar contra o povo de Deus. E vai ser um levante, irmãos, como nunca visto. Veja, a igreja sempre enfrentou tribulação, sempre. Enfrentou lá na igreja primitiva, depois na reforma, enfrenta hoje, vai enfrentar sempre, sempre. Mas haverá uma época em que a igreja vai enfrentar uma grande tribulação como nunca antes. Lembre-se de Mateus 24, que Jesus disse: e então virá a grande tribulação como nunca visto e nunca haverá. Será esse tempo que Daniel está profetizando. E esse homem, esse filho da iniquidade, ele se levantará contra o povo de Deus. E quando todos acharem que a igreja será consumida e destruída, nesse exato momento, Deus enviará o seu Filho para julgar o mundo. Todos os ímpios serão julgados, todos os reis, todos os imperadores. Naquele dia, Deus vai extirpar, Deus vai aniquilar todo o mal contra o seu povo. Todos os reinos passarão, irmãos, todos. Nabucodonosor passou, Dario passou, Antíoco Epifânio passou, Alexandre o Grande passou, Nero passou, Domiciano passou, Tito passou, Mao Tse-tung passou, Hitler passou, Stalin passou, Fidel passou. O grande urso russo, sabe que a Rússia, ela é figurada por um urso forte. A Rússia vai passar. O dragão chinês, forte, vai passar. A águia americana vai passar. Em outras palavras, todos os reinos passarão, mas o reino de Jesus será eterno. O povo de Deus irá reinar com Cristo. Será um reino eterno, irmãos, de justiça, de paz e alegria. Nós nunca mais enfrentaremos os ímpios, porque no céu não haverá impiedade. Nós nunca mais viveremos como peregrinos em Babilônia, nunca mais. Aliás, se você leu aquele livro do John Bunyan, O Peregrino, você se lembra então do final do livro, quando o cristão ele chega no céu, no novo céu e na nova terra. Nós podemos continuar engajados nesta batalha, irmãos, presente, porque nós podemos ter a certeza da vitória final. Podemos. Eu quero concluir a mensagem com 2 reflexões. Lembre-se que o cristão verdadeiro, sempre enfrentará a oposição dos reinos deste mundo, sempre. Quanto mais a vinda de Cristo se aproxima, mais perseguição,
mais forte e mais intensa ela será contra nós. Muito mais. O cristão não tem vida fácil no mundo. Nunca teve e nunca terá até o dia da volta de Cristo. Se você acha que pode ver um cristianismo light, esqueça. Se você é um cristão verdadeiro, você vai sofrer. Mais cedo ou mais tarde. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, em qualquer lugar, alguém vai se opor a você porque você é crente. Mas tenha em mente que apesar de toda luta e de toda perseguição, guarde isso, Deus continua reinando no seu trono. E um dia Deus enviará o seu Filho para julgar o mundo e para reinar em glória, e nós reinaremos com Ele. A profecia de Daniel, irmãos, é a profecia da vitória de Cristo e a vitória da sua igreja sobre o mundo e sobre o diabo. Às vezes a gente tem aquela ideia de Amargedon, sabe? Aquela grande luta final, e Jesus vem montado num cavalo, com uma espada, e o diabo está lá do outro lado, num dragão, e vai lutar contra Jesus. Às vezes a impressão que a gente tem é isso, né? É isso que aquelas imagens apocalípticas nos passam, mas não é nada disso, irmãos. Sabe como vai ser? Quando Cristo voltar, Ele vai destruir Satanás e o homem da iniquidade com o sopro da sua boca. Você já matou uma formiga? Já usou um taco de beisebol para matar uma formiga? Ou já usou um canhão? Alguém já fez isso? Não precisa. Como é que a gente mata uma formiga? A gente faz assim, ó. Ou se você quer espantá-la, você faz assim. Quando Cristo voltar, todo o mal será extinto com o sopro da sua boca. É assim que será. Não haverá uma luta, porque Jesus já é vencedor. E como é que nós sabemos disso? Ele venceu na cruz. E sabe o que é mais interessante? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz que Jesus, ele destruiu os principados e potestades e os expôs publicamente ao ridículo, triunfando deles na cruz. Isso é a linguagem militar. Em outras palavras, Jesus já venceu essa batalha. Você consegue entender isso? Não haverá batalha, porque Jesus já venceu a batalha. Onde? Na cruz do Calvário, por mim e por você. Mas eu quero que você termine pensando numa coisa. Olhe para o último versículo do capítulo. Olha que coisa gloriosa. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. Te perturbou também? Perturbou a mim quando estudei esse texto ao longo da semana. Eu fiquei me colocando no lugar de Daniel várias vezes para ver aquilo que ele viu. E é uma coisa assim espantosa. Agora veja o texto. E o meu rosto se empalideceu, ficou pálido, fiquei branco, aterrorizado, estarrecido. Agora olhe para o texto. Mas guardei estas coisas no coração. Guarde tudo que você ouviu hoje no seu coração. E medite nisso, para a glória de Deus. Amém. Bondoso Deus e Pai, que passagem tremenda, que visão, Senhor, gloriosa que Daniel teve. De um lado, Senhor, ele viu os poderes desse mundo tenebroso, numa grande guerra cósmica, se levantando contra Deus e contra o povo amado. Mas do outro lado, ele viu Deus reinando em glória. E ele viu Jesus Cristo reinando com ele, destruindo todos os impérios do mundo e reinando para todo sempre. Ó Senhor, que esta palavra, que esta mensagem seja para nós nesta noite uma grande fonte de consolo.
Que esta mensagem, Senhor, encoraje os nossos corações a continuarmos engajados nessa luta presente, na certeza da vitória final. Ó Deus, guarda o teu povo amado, especialmente nos dias da grande tribulação. Guarda o teu povo, Senhor, para que ele não negue a sua fé, para que ele continue firme, proclamando que não existe salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Jesus Cristo. Ó Deus bendito, na medida em que nós caminhamos nesse mundo como peregrinos, ajuda-nos a olhar para o céu, ajuda-nos a olhar para o futuro, na certeza de que nós já somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Fica conosco, Senhor, e ajuda-nos a guardar essas palavras no nosso coração, para os dias maus. Em nome de Jesus. Amém.